de uma igreja que estava em festa. Ela iria receber um novo líder, um novo dirigente, um novo pastor. E a igreja, super cheia, estava numa expectativa muito grande. O pastor atual, já idoso como eu, estava se jubilando, se afastando, e um novo pastor. Novo em todos os sentidos, de idade, de ideias. E a igreja estava, então, em festa. E antes de começar a cerimônia, o povo estava do lado de fora, como a gente fica aí batendo papo, conversando. E no meio dessa multidão de pessoas bem vestidas, colocaram, como nós chamamos, a roupa da missa, né? Eu tinha o meu terninho da missa. Chegaram para celebrarem algo e todos estavam assim com uma expectativa, uma ansiedade de ver quem seria o pastor, o novo dirigente. E no meio desse povo circulou um mendigo, um esmoler, um homem carente, e começou a pedir ajuda, pedir esmola, mas ele estava muito maltrapilho, muito sujo. E as pessoas tiveram assim, vamos dizer assim, aquele receio, né, de até encostar no homem, e todos de cara fechada, vendo uma pessoa estranha circulando no meio da congregação, e resolveram então entrar para o santuário. Entraram, ocuparam seus lugares, e o mendigo fez a mesma coisa, acompanhou e foi sentar-se na primeira fila. Sugestão, aliás, que eu fiz na quarta-feira, entre aspas, né? Entre parênteses. Foi sentar-se lá, e as pessoas ficaram indignadas, e veio um introdutor e pediu que aqueles lugares estavam marcados, ocupados já para certas pessoas que estariam chegando, que ele sentasse lá no final. E ele então foi para o final, só que não havia mais lugar, ele ficou de pé. E o introdutor, o condutor do trabalho, abriu a cerimônia, orou, explicou, falou, e depois de uma explanação do momento, convidou, vamos então receber, vamos ficar de pé, e receber o nosso novo líder, o nosso novo dirigente. E as pessoas tudo olhando para onde é que está o pastor. Sai aquele esmoler lá de trás, pelo corredor, sobe a plataforma, pega um microfone, e as pessoas ficaram impactadas. Que isso? Ninguém proibiu dele fazer, desse homem. E gentilmente, o diretor do culto entregou o microfone ao homem, pobre, maltrapilho. E ele disse: eu quero dizer algo para vocês. Voltem para suas casas agora. E pensem no que aconteceu hoje, nesta manhã, neste lugar. Quero que vocês reflitam. Porque se esta igreja pretende fazer o trabalho de Deus, amar as pessoas, vocês erraram, vocês falharam. No domingo próximo, eu estarei aqui como o pastor desta igreja, o líder desta igreja, para falar com vocês. Um bom dia. Choro, lágrimas, pessoas não sabiam o que dizer diante de uma situação como esta. Muitas vezes isso acontece conosco. Por que acolhimento? Porque nós estamos abrindo um espaço para receber pessoas
conhecidas e não conhecidas, bem vestidas ou mal vestidas, perfumadas ou menos perfumadas, ricas ou pobres. O acolhimento foi feito para que nós criemos uma igreja que realmente seja a igreja do Senhor. Gênesis capítulo 4. Há uma pergunta feita pelo Senhor. Eu chamei esta mensagem: onde posso encontrar você? Onde? Deus diz para este jovem chamado Caim: onde está seu irmão Abel? Diga comigo: onde está seu irmão? A sua irmã? Um dos princípios, queridos, ensinados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é o de amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Há muitos textos. Aqui apenas de colocar um deles, Levíticos capítulo 19, verso 18, diz assim a palavra de Deus: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas antes, ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Pula para o Novo Testamento, onde há também muitas citações, mas veja Mateus 19, 19. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São muitos os textos. Então observe o seguinte, que o primeiro passo desse princípio é o de nós amarmos a nós mesmos. Isto é, você precisa se conhecer. Eu preciso me conhecer. Nós precisamos de nos aceitar como nós somos. Primeira coisa, eu tenho que amar do jeito que eu sou. Magro, gordo, feio, bonito. Eu posso não ser um sábio, muito embora o seja, mas eu posso não ser um erudito, um intelectual. Eu posso não ser uma pessoa com aptidões, com algumas virtudes. Por exemplo, eu não sei tocar, eu não sei poetizar, eu quando canto desligo o microfone. Eu posso enfrentar dificuldades até quando lido com ciências exatas, que eu não entendo muito. Há muitas limitações na minha vida, mas essas limitações não podem me limitar. Você entende isso? Eu preciso aprender a valorizar o que tenho, seja pouco, seja muito. Numa linguagem bem popular, eu preciso gostar de mim. Você gosta de você? Você já se autoelogiou? Você já se olhou no espelho e disse: mas como você é feio, rapaz. E rindo para você mesmo. Ou como você é lindo, como você é charmoso. Eu estou apaixonado por você. Eu já disse uma vez para mim mesmo. Depois eu fiquei rindo. Estou apaixonado por você. Eu gosto de mim. Por quê?
Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem maior que existe neste mundo, a semelhança de um Deus que é maravilhoso. Então eu tenho que aprender a gostar de mim. Mas eu tenho que dar um segundo passo, levar esse amor próprio ao meu próximo. Porque se não nos aceitarmos, se não nos amarmos, como a Bíblia diz que nós temos que nos amar, nós não poderemos amar o outro. Você só dá o que você tem. O padre Fábio de Mello, que é filósofo, entre outras coisas, escreveu um livro chamado Quem Me Roubou de Mim? Quem me roubou de mim? E há uma afirmação muito importante que ele diz. Ele diz assim: há uma violência sutil que aflige muitas pessoas. E ele chama essa violência de o sequestro da subjetividade. O que é isso? Aí ele explica: a privação que sofremos de nós mesmos, quando estabelecemos com o outro um vínculo que mina a nossa capacidade de ser quem somos, de pensar por nós mesmos, de exercer a nossa liberdade de escolha, é chamado de um sequestro, essa privação. E quando isso acontece, ele diz, nós somos sim sequestrados, perdemos a capacidade de sonhar, de viver as realizações para as quais nós fomos feitos. Então ele diz, alguém me roubou de mim mesmo. Quem me roubou de mim mesmo? Queridos, é lugar comum afirmar que a distância entre nós e o outro tem, nestes tempos, aumentado, eu diria exponencialmente, tem aumentado. Na contramão da tecnologia que encurtou o mundo, ou segundo aí alguns malucos aí que achatou o mundo, diz que o mundo hoje é plano. Com toda essa mudança, você já observou que a comunicação verdadeira diminuiu de tamanho. Com toda essa tecnologia de aproximação, diz que o mundo hoje é uma aldeia. É verdade. Os noticiários do novo vírus aí, que aconteceu lá na China, você vê ao vivo. Ah, boa noite aqui, bom dia para você que está aí no Japão. Tá? O mundo encurtou. Mas, ao mesmo tempo, a distância entre nós aumentou. Eu acho interessante a afirmação de um psicólogo chamado Rollo May, um psicanalista. Ele escreveu um livro, O Homem à Procura de Si Mesmo. Ele diz lá, por que falar tanto sobre o significado das palavras, quando depois de termos aprendido a linguagem uns dos outros, temos pouco tempo e energia para nos comunicarmos? Você aprende a falar sobre acolhimento, sobre amor, sobre perdão. A gente aprende o significado, mas na hora de comunicar, alguma coisa acontece. E o grande desafio da vida espiritual não é simplesmente se juntar ao outro que professa a mesma fé, que frequenta a mesma igreja, que lê a mesma Bíblia, que assiste os mesmos cultos. Não. O nosso grande desafio, queridos, e é grande, é olhar para aqueles que ainda não são próximos. Muitas vezes até num casal, numa família, que não são próximos e que precisam ser aproximados de nós e do Evangelho. Você se lembra da história de Lucas? O próximo do samaritano não era samaritano,
não fazia parte do grupo de samaritanos, era um homem comum, aliás, era um judeu. Mas foi socorrido, aquele homem que estava na beira da estrada foi socorrido por um viajante, que inclusive era rejeitado pela comunidade. Nós temos que entender que o que atrapalha muito o nosso relacionamento, a nossa comunhão, o estreitamento das nossas vidas, a nossa amizade, o que atrapalha muito, 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 é a dificuldade que muitos de nós temos de controlar as rejeições. Nós não sabemos lidar com rejeições. E eu falo de rejeições num sentido assim bem mais amplo. Porque muitas vezes até mesmo as pequenas contradições da vida costumam quebrar as nossas emoções, dificultam o equilíbrio emocional. Quando você, ouça isso, quando você estiver cansado, quando você estiver aborrecido, quando você estiver, eu vou usar, vivendo um momento de tristeza, quando algo aconteceu na sua vida e você não quer compartilhar esse algo com alguém, e isso está estressando, irritando, perturbando, incomodando a sua vida. Ouça, durante esse tempo, procure ficar sozinho, sozinha, até que o seu metabolismo emocional seja reorganizado. Você entende isso? Por quê? Porque quando você está agitado, nervoso, zangado, você vai dar o que você tem. E nós não podemos, queridos, derramar sobre o outro. Não podemos, a nossa ira. Muitas vezes respostas ásperas saem da nossa boca exatamente por causa disso. Não abra a boca para ofender alguém que não tem culpa do seu descontrole emocional. Isso acontece. Temos que ter um cuidado para não machucar o outro, como também um cuidado para não nos machucar. Não critique uma pessoa quando ela está longe, quando ela não faz parte daquele momento que você está vivendo. Não critique. Estava conversando outro dia com uma pessoa. Eu disse uma das dificuldades que nós temos, e eu tenho, e um dos perigos que rondam a nossa vida, é chamado de perfeccionismo. Eu luto para ser perfeito. Perfeccionismo é um erro, é uma falha, é a busca de uma perfeição que não está ao nosso alcance. Não existem pessoas perfeitas. A Bíblia diz que nós temos que caminhar em direção à perfeição, buscar, mas é um processo. É um processo. Porque todos nós vivemos dentro da possibilidade do erro. Não me diga que você não erra. Não me diga que você não faz coisas que não deveria fazer. Todos nós falhamos. Todos nós tropeçamos. Então é preciso que a gente exerça um cuidado muito grande. Muito grande. Quem não se esquece de coisas importantes? Todos nós. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Por quê? A tradução de Almeida diz assim: por que andas irado? Interessante é que a Bíblia dá muita ênfase sobre o cuidado que a gente tem que ter
com estes sentimentos. Paulo diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como livre-se de toda a maldade. Longe, deixa longe. Escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: gente, Deus não nos destinou para a ira, não, mas Ele nos destinou para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, nós nos deixamos dominar por estes sentimentos que descosem, desfazem a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa quietude, roubam a nossa mansuetude, enfim, a gente muitas vezes cede espaço. Mas eu quero dizer para você, não vale a pena conservar no coração sentimentos que atrapalham o ritmo da sua vida, que desmotiva até mesmo você de servir a Deus, que acaba afastando você do grupo, da comunidade, até mesmo da família. Não, queridos. Eu preciso relembrar que esta pergunta de Deus a Caim, ela tem o mesmo sentido da pergunta que Deus fez a Adão. Mesma coisa. Você se lembra? Deus chega e pergunta a Adão: onde você está? Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas esta pergunta de Deus tem um sentido. Deus não estava perguntando ao Adão que estava escondido. Não. Deus estava procurando um outro Adão. O Adão original. Estava querendo saber onde estava aquele Adão que ele havia criado à sua imagem e semelhança. A palavra original dessa pergunta, onde você está, se chama Raeca. No original, Raeca. Significa que houve um movimento para fora, uma não existência de algo. Isto é, Deus estava procurando um Adão, queridos, que não existia mais. Quando ele olha para o Adão escondido, coberto com uma folha de palmeira, ele estava olhando para um Adão que não mais existia, porque este Adão já não possuía mais a imagem e a semelhança do seu Criador. Você está entendendo? O Adão criado era um ser puro, era um ser limpo, era um ser livre. Agora esse Adão existia, já não existia mais, deixou de ser o que ele deveria ser. Ele era um ex-Adão. E eu fico me perguntando, será que Deus, ao olhar para nós, não está fazendo a mesma pergunta? Tito, onde você está? Porque o Tito que eu criei foi outro. O que você fez para se distanciar de mim? O que você fez para se afastar do projeto que eu desenhei para você? Ontem eu dediquei 1 hora. Raquel foi dormir, eu fui para a sala, liguei a televisão, fui lá no YouTube, peguei uma daquelas músicas para relaxar, que tinha como fundo, painel, mudando o cenário, um aquário, fundo do mar. Eu fiquei sentado no sofá olhando para aqueles peixes, flutuando, coisa muito linda, e aquela música, não sei se New Age, mas uma música muito gostosa. E eu fiquei ali parado, olhando para mim, dizendo: Tito, o que você tem feito da sua vida?
Comecei a fazer um autoexame. Comecei a relembrar tempos idos, tempos passados. Tito, essa não é a vida que eu quero para você. E aqueles peixes passando, flutuando, numa liberdade tão grande. Não havia nenhum predador ali para mudar a cena, chocar. Não, uma coisa muito simplória. Eu comecei a pensar, deixei os pensamentos voltarem a um passado. E eu me perguntei, meu Deus, onde eu errei? Onde? Porque eu penso que Deus tem muito mais para a minha vida, para a sua vida, do que aquilo que nós estamos vivendo. Deus tem muito mais. Deus não é limitador de bênçãos, queridos. Deus é multiplicador de bênçãos. É multiplicador. E quando ele pergunta, onde está você, Adão? Onde está você, Caim? Deus estava claro, consciente, sabendo exatamente de tudo o que havia acontecido. Onde vocês estão? Deus estava, naquele momento em que chamou Adão, convidando Adão, chamando Adão para voltar a ser o que ele era antes. E Deus chama você hoje a ser o que você era antes. Pense nos melhores tempos da sua vida, espiritual, familiar, social. O que mudou? Por que mudou? Por que nos deixamos contaminar pelas coisas do lado de fora? Por uma palavra ouvida, por uma ira descontrolada. Por quê? Isso afetou a minha vida, a sua vida. Deus nos chama. Onde você está? Onde você está? Volte. Caim, eu sei o que aconteceu. Diz o texto, o sangue do seu irmão está clamando a mim. Eu sei. Mas Deus estava desejando trazer de volta o Caim original, sem ira, sem indignação, sem fúria, sem maldade, sem intenções ruins. Deus estava dizendo, Caim, você não pode beber sozinho. Mas ele havia criado uma sentença para ele próprio, numa forma errada de agir. Você sabe que ainda hoje Deus sente muita falta de filhos e filhas que foram distanciados, que foram ausentados por motivos muitas vezes vazios, fúteis, desnecessários. Quantas vezes isso invade a nossa casa, ainda é notícia hoje, nos dias de hoje ainda, de uma família que foi morta aí no ABC. Segundo as informações, tudo idealizado por uma filha. Como é possível? Como é possível? Não sei, se o desejo de desfrutar de uma vida livre, ou quem sabe de ter acesso à herança da família, não sei. Mas o que levou uma pessoa a agir daquela forma? Queridos, onde eu posso encontrar você? Como? Como eu posso compartilhar das suas dores, dos seus sofrimentos? Como você pode participar também das minhas lutas, das minhas angústias? Como eu posso ajudar você a se manter de pé, sem desistir, sem desanimar, sem fraquejar?
Como eu posso? Essas palavras são Deus dizendo para nós: como eu posso ajudar você a reencontrar com a sua verdadeira identidade, com o seu verdadeiro eu? Como eu posso tomar nas minhas mãos, diz Deus, este peso, este fardo que você carrega no coração, na mente, e muitas vezes não compartilhando com outra pessoa, querendo fazer isso sozinho, querendo resolver sozinho. Queridos, nós não podemos, não temos condições, nós precisamos uns dos outros. Por essa razão, é tempo de acolhimento, é tempo de reexistir. Eu disse sentado na sala: Deus me ajuda a voltar a ser o que eu já fui um tempo. Que a idade, que os pesos, que as dificuldades não venham dificultar esse encontro, ou esse reencontro. Como eu posso ajudar você? Como eu posso, na graça de Deus, renovar a sua esperança? Recolocar você de volta no caminho? Dizer para você: há muito mais de Deus ainda para a sua vida que você jamais imaginou. Jamais imaginou. Eu sei, querido. Eu sei que não é fácil abrir o coração. Davi, num dos seus salmos, ele disse: enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Enquanto eu tentei abafar os meus pecados, eu sofri. Eu passei o tempo gemendo, sofrendo. Eu estava definhando. Aí ele toma uma decisão. Então, diz ele: reconheci diante de ti. Ele foi à fonte certa, a Deus. Reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as culpas. Abra o coração a Deus. Ninguém precisa sofrer sozinho. Ninguém precisa sofrer sozinha. Ninguém deve se esconder do outro e de si mesmo. Nós somos um corpo, queridos, que precisa funcionar em harmonia. Em harmonia. Você não está só. Eu quero encontrar você. Eu quero ajudar você. Eu quero orar por você. Eu vou pedir que você fique de pé. Que você, se você precisa de ter esse reencontro com você mesmo, se alguma coisa mexeu com o seu íntimo, com o seu interior, se você está vivendo um tempo de sofrimento, vem aqui à frente ao altar de Deus. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Onde posso? Onde eu posso encontrar você? Onde? Venha com essa disposição de entrar num novo tempo, de dizer: não, eu vou voltar a existir. Nem tudo está perdido na minha vida. As lutas que eu tenho sofrido, como nós já temos aprendido aqui, e foi postado aí, servem para fortalecer mais e mais a minha vida. Tempos difíceis geram homens fortes. Tempos difíceis geram homens fortes. Muitas vezes, sem percebermos, nós nos deixamos levar. O vento sopra, a gente vai na direção do vento. Não. A igreja é uma família. Nós temos que aprender a ouvir com os ouvidos e a fechar a boca, para não divulgar o que nós ouvimos, mas compartilhar com o outro a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia. Volte.
Volte a existir, volte a existir. Você tem uma vida pela frente. Você tem uma vida pela frente. Você tem oportunidades que Deus ainda não as revelou a você. Eu fico imaginando o que seria de Caim se ele não agisse da forma que agiu. Irmanados, Caim e Abel poderiam ser uma bênção, não. Ele foi estigmatizado, marcado, condenado a sofrer, ninguém poderia matá-lo. Deus quer que você volte a existir, volte a confiar. Deus quer que você acredite que Ele ainda está no controle da sua vida, da sua vida. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, em favor de cada vida aqui que representa um pequeno mundo, e só o Senhor sabe o que tem acontecido, o que tem passado pela mente, pelo coração, muitas vezes até um desejo de desistir, de abrir mão, de largar, de não ver resultados palpáveis em relação à minha fé, a confiança que eu tenho depositado na palavra, na igreja. Pai, ajuda essas pessoas, ajuda. Ajuda. Põe as tuas mãos agora sobre a cabeça de cada vida aqui presente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E chama, Pai, cada um a viver uma vida agora nova, diferente. Ajuda-nos a amarmos a nós mesmos, a fim de podermos ser usados por Ti para amar aqueles que precisam. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer acontecer de novo. Que ninguém nos roube de nós mesmos. Que nenhuma situação venha afetar a nossa estabilidade, a nossa tranquilidade, a nossa qualidade de fé, que nós protestamos em Ti. Abençoa, Pai. Se há situações de família, toma em Tuas mãos neste momento. Se há algum sentimento de medo, de receio, se há dúvidas, ó Deus, permeando o coração neste momento, dissipa tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Se um certo medo e receio com respeito ao futuro, ao dia de amanhã, tem bloqueado, tem estressado, tem, ó Deus, tirado as noites de sono, mostra para esta pessoa as chaves que Tu tens em mãos, chaves que o Senhor vai abrir portas que ninguém consegue abrir. O Senhor vai dar oportunidades novas. Que durante esta semana, Pai, algo de extraordinário aconteça na vida deste Teu povo que aqui está à frente. Faz isto possível, Pai. Faz isto possível. Nós somos imagem e semelhança Tua. Fomos criados para a glória e louvor do Teu santo nome. O diabo não tem prevalência sobre nós, não pode tocar nas nossas vidas sem a Tua permissão, e temos a certeza de que o Senhor tem ordenado aos anjos que se acampem ao nosso redor, que nos fortaleçam, que nos animem.
que abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Pai, o que está escondido, ocultado. Pai, usa-me para ajudar estes teus filhos e filhas. Onde está você? Eu quero ajudar você a sair desse poço, a sair desta situação de angústia, de sofrimento, de depressão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz isto, Pai. Faz isto possível. Que termine aqui este descontrole emocional e que comece aqui hoje, agora, uma nova etapa, Pai. Um novo existir, uma nova alegria dominando o coração, um novo desejo de ir à frente, de avançar, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, abençoa todos que chegaram nesta casa de oração para ouvir a Tua palavra e certamente para ter este reencontro com a vida, com o Zoé de Deus, com a verdadeira vida, com a vida abundante que Jesus veio nos dar. Abençoa, Pai, abençoa. Que cessem agora as lágrimas de desespero e que lágrimas de alegria brotem, Pai. Que o coração comece a já sentir o pulsar de um novo tempo que vai acontecer, Pai, na vida de cada um. Eu os abençoo, eu os reencontro nesta manhã, eu os abraço em Cristo nesta manhã. Eu me alegro com esse novo existir na sua vida. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que